um compromisso ou uma orientação do coração que pode ser expresso de uma forma de uma história que é contada ou de pressupostos estabelecidos, pressupostos esses que ele vai dizer que podem ser verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou completamente falsos, que podem ser coerentes ou incoerentes, que podem ser conscientes ou inconscientes. Então, assim, ele vai ampliando o termo, né? E que diz respeito à forma como nós interpretamos, vivemos a realidade na qual nós nos movemos e existimos. Geralmente a explicação que nós temos de cosmovisão parte daquela dos óculos, né? São óculos, são lentes. Você coloca um óculos vermelho, você enxerga tudo vermelho, amarelo, tudo amarelo. É uma definição boa, mas ela ainda é carente de mais profundidade. Ela é mais do que isso. Não é um óculos que você troca, ela é a própria visão. Você acorda de manhã e você não tem consciência que você está vendo. Fala, estou vendo. Você acorda e vê. Isso é natural seu. Isso é interno a você. E a cosmovisão é isso. Ela é um compromisso e orientação do coração com a qual você não somente enxerga toda a realidade, mas você interage com essa realidade a partir desse compromisso, orientação do seu coração. Algo bem intrínseco, bem profundo. Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto. Esse é mais um Vitral gravado aqui em casa. Estou hoje com o meu pastor por 5 ou 6 anos, né? Acabei de mudar de igreja, mas eu fui da Terceira Presbiteriana e hoje estou recebendo o pastor Eduardo, pastor da Terceira. Prazer. Muito obrigado por te receber aqui na minha casa pela primeira vez, né? Aliás, você já tinha vindo aqui antes ajudar a carregar a máquina de lavar. Mas agora o serviço é mais leve um pouco. Hoje está devidamente sentado e acomodado. Legal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que a gente fala muito disso no Vitral, que é cosmovisão. E aí eu queria que o Edu primeiro se apresentasse, desse suas credenciais aí também, né? Tá bom. E já introduzisse aí falando sua relação com esse tema também, né? Legal. Obrigado, Madison, pelo convite. Olá a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, meu nome é Eduardo, eu sou natural de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Grande Coronel Fabriciano. A terrinha quente e boa, mas estou aqui em Belo Horizonte pastoreando desde 2012. Na Terceira, desde 2021. E também, desde o último ano, eu tenho lecionado no nosso seminário presbiteriano aqui de Belo Horizonte. Sou estudante, faço doutorado em ministério e tenho um mestrado em estudos pastorais com ênfase em pregação. E como é que você se envolveu com o tema cosmovisão, especificamente? Ok. Esse tema se tornou, durante um tempo, muito batido, muito falado no ambiente acadêmico, e o primeiro contato que eu tive com essa palavra, com esse assunto, foi no ambiente acadêmico, pela Faculdade de História, mas muito brevemente. E depois, cursando o seminário, essa já era uma matéria que fazia parte. Você até mencionou agora que você tinha começado a estudar História, né? Sim. Você chegou a formar? Não. Eu comecei a estudar História no período onde eu estava aguardando para ir para o seminário. Na igreja presbiteriana, você fica um tempo como aspirante, sendo preparado ali, treinado, para poder ir para o seminário. Esse período meu teve que ser um pouquinho maior, por questões da própria igreja, e eu aproveitei esse tempo para começar um curso superior e já ir me preparando também. No meio desse curso, surgiu a oportunidade de eu ir para o seminário, eu tranquei a matéria de História e fui direto para o seminário. Então foi um período de alguns semestres, mas que já apareceu. Esse tema já estava bem em voga na época também. Mas no seminário, nós já tínhamos na grade uma matéria de cosmovisão cristã, agora é cosmovisão calvinista, e onde nós pudemos explorar um pouco melhor esse tema. E já era um tema bem interessante para mim. Depois, ao longo do ministério, alguns congressos, algumas conferências surgiram com esse tema, e eu fui convidado para falar sobre esse tema em alguma delas. E aí eu tive que me aprofundar um pouco mais, mergulhar um pouco mais no assunto, ler, e fui descobrindo que era um assunto bem legal mesmo de se estudar. E tempos depois eu fui convidado para lecionar no seminário, e a matéria que estava disponível era Cosmovisão Calvinista. Então eu tive que, aí sim, de maneira bem mais profunda, me interessar, ler algumas obras, e continuo fazendo isso, porque é um assunto bem, bem amplo. Mas já até perguntando sobre isso, porque quando você estudou, a matéria chamava-se Cosmovisão Cristã, agora é Cosmovisão Calvinista. Sim. Já era o mesmo conteúdo? Por que essa diferenciação de calvinista e cristã? Eu não sei, eu me recordo que era Cosmovisão Cristã, na minha memória, assim, não tem esse dado exato na época, mas esse tema, dentro do contexto presbiteriano, dentro do contexto reformado, ele é meio que intercambiável.
nós entendemos uma visão calvinista como uma visão que ela é fiel às Escrituras Sagradas. Não é inerrante, não é totalmente correta em todas as coisas, mas é aquilo que nós entendemos que reflete mais nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Então, quando nós falamos de cristã e calvinista, é intercambiável nesse sentido. Eu acredito que a grade, o conteúdo programático das matérias da minha época para agora não mudaram. Ainda é a mesma coisa que é estudado. Conceituação, definição do termo, os principais pensadores, as cosmovisões divergentes com relação à cosmovisão cristã ou calvinista, basicamente é o mesmo conteúdo da época. Agora, eu tenho até a impressão que essa ideia de cosmovisão, ela é muito mais trabalhada no ambiente calvinista, e a maioria dos autores que eu vejo pendem muito mais para o calvinismo, né? Eu até vi alguns que não necessariamente calvinistas, eu li alguns que são anglicano e que têm uns conceitos de cosmovisão, mas fora do ambiente reformado e barra calvinista, é até um termo desconhecido, né? Pelo menos aqui no Brasil chegou pra gente dentro do... Eu só tive ideia desse termo quando eu vim pro meio reformado, né? Dentro desse ambiente, né? E aí, eu tô certo em falar isso ou existe isso fora do meio presbiteriano? Não, eu creio que exista, do meio presbiteriano certamente, certeza, né? Mas fora do meio reformado, né? De outras linhas não calvinistas, por exemplo, arminiano. Creio que sim. O termo cosmovisão, o tema cosmovisão, ele é muito explorado. Ele se tornou uma época aí muito estudado e ainda hoje é. E evidente, por conta disso, todos os segmentos do protestantismo, não todos, mas muitos, abordaram esse assunto sob alguma perspectiva no contexto mais moderno. Porém, as fontes que nós temos de primeiras reflexões, primeiros estudos nessa área, nesse termo, que não é um termo tão antigo, assim, é um termo mais novo, né? Ele acontece mais dentro do ambiente reformado. Nós temos James Orr, que é um ministro presbiteriano, que tem uma obra clássica sobre cosmovisão. Nós temos o James Cyril, que é um dos autores dos livros, um dos livros que nós trouxemos aqui, né? Esse é o Dando Nome ao Elefante, é o segundo que ele escreve sobre isso. E outros autores que vão trabalhando são desse meio. Mas certamente, pensadores de outras linhas teológicas também já escreveram, pontuaram suas perspectivas dentro do tema da cosmovisão. E aí já introduzindo, né, pra galera... Primeiro, vamos pensar assim, que quem está assistindo a gente nunca ouviu falar do termo, né? O que é cosmovisão? Que negócio é esse? Vocês estão conversando aí de alguns minutos. Como é que a gente define a ideia de cosmovisão? Bom, assim, o termo cosmovisão, como eu falei, ele não é tão antigo assim. A primeira notícia, o primeiro surgimento, né? Eu brinco que cosmovisão, na verdade, o conceito dele ou dela é um palavrão, né? Surge pela primeira vez com Immanuel Kant, na obra dele Crítica do Juízo, onde ele trata o termo Weltanschauung, né? Um palavrão mesmo aí em alemão, que na ideia ali de Kant é uma intuição de mundo. É basicamente assim que ele cunha esse termo na sua obra. Depois, com o passar do tempo, alguns autores cristãos de linha reformada se apropriam mesmo desse termo. É uma apropriação mesmo, para definir algo que depois, mais à frente, lá David Niggle que vai ter um insight melhor de como esse termo é definido biblicamente. Então, ao longo desse tempo, você tem várias obras que trazem as suas definições de cosmovisão, que basicamente orbitam ali a mesma ideia, mas que diferem nas suas aplicações. Eu recomendo muito a definição do James Cyril, no livro aqui, Dando Nome ao Elefante, porque ela é mais completa, mais abrangente, mais clara, num sentido mais amplo da palavra, porque ele estuda todos os outros pensadores e cunha uma definição que ele chama de conceituação ou definição revisada. Nessa definição, que é mais longa, no início dela ele fala de cosmovisão como sendo um compromisso do coração. Eu gosto muito dessa ideia que ele trabalha, né? Um compromisso ou uma orientação do coração que vai nos dar que pode ser expresso com a forma de uma história que é contada, ou de pressupostos estabelecidos, pressupostos esses que ele vai dizer que podem ser verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou completamente falsos, que podem ser coerentes ou incoerentes, que podem ser conscientes ou inconscientes. Então, assim, ele vai ampliando o termo, né? E que diz respeito à forma como nós interpretamos, vivemos a realidade na qual nós nos movemos e existimos. Então, eu gosto da forma como ele começa. Cosmovisão
é um compromisso ou orientação do coração. É algo muito mais profundo. Geralmente a explicação que nós temos de cosmovisão parte daquela dos óculos, né? São óculos, são lentes. Você coloca um óculos vermelho, você enxerga tudo vermelho, amarelo, tudo amarelo. É uma definição boa, mas ela ainda é carente de mais profundidade. Ela é mais do que isso. Não é um óculos que você troca, ela é a própria visão. Você acorda de manhã e você não tem consciência que você está vendo. Fala, estou vendo. Você acorda e vê. Isso é natural seu. Isso é interno a você. E a cosmovisão é isso. Ela é um compromisso e orientação do coração com a qual você não somente enxerga toda a realidade, mas você interage com essa realidade a partir desse compromisso, orientação do seu coração. Então, algo bem intrínseco, bem profundo. E quando você fala coração, né, a ideia popular de coração tem a ver muito com sentimentos, né? Que passa também pelos sentimentos, isso que ele está falando, mas vai um pouco mais a fundo do que somente o nosso sentimento, né? O que é coração na visão do Sayre e nesse conceito de cosmovisão? Legal. O pensamento atual sobre coração, como você bem falou, ele é muito limitado às questões das afeições. Né? Nós aprendemos isso na nossa cultura, as músicas feitas sobre coração e tal. Mas a ideia bíblica de coração, ela vai muito além do que as afeições. E é esse o grande insight que David Niggle traz na sua definição de cosmovisão. Que cosmovisão, para ele, tem a ver com essa ideia bíblica de coração. Nós vamos ter várias passagens bíblicas que vão falar de coração além da questão do sentimento. O clássico texto de Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós paramos do 23, mas o 24 em diante, ele vai falar que assim, os teus olhos olhem retamente, olhem direito, na verdade. Os teus olhos olhem direito. Os teus pés andem retamente e tua boca fale aquilo que é bom, uma coisa assim. Então, ele vai, ao mesmo tempo que ele fala do coração ser a fonte da vida, ele fala das expressões desse coração em 3 áreas. No falar, no enxergar, da maneira como você vê e na maneira como você se comporta. Então, trazendo uma conceituação bíblica de coração, é a sede das emoções, das afeições, dos pensamentos, da vontade e da espiritualidade. Você é o seu coração. Nós temos um avatar, que a gente apresenta para as pessoas, mas quem nós somos de verdade, segundo a Bíblia, é o nosso coração. Ele reflete quem nós realmente somos. Isso é onde está a nossa cosmovisão. E como é que a gente identifica isso, né? O Sayre, ele dá algumas perguntinhas bases também, né? Você pode trazer um pouco disso pra gente? Posso. O Sayre, ele tem 7 perguntas para definir uma cosmovisão, para você compreender a sua cosmovisão. Elas são perguntas muito filosóficas. E nós estamos falando que esse é um assunto que às vezes fica muito na filosofia, né? Então, assim, o que é realmente real? São perguntas muito filosóficas. E pesquisando, quando eu comecei a mergulhar nesse assunto, eu descobri um professor americano, o Dr. James N. Anderson. Eu acho que ele não é muito popular aqui no Brasil, talvez alguns conheçam mais. É professor do Reformed Theological Seminary lá nos Estados Unidos. E ele tem um livro sobre cosmovisão. E ele tem algumas palestras sobre cosmovisão. E ele tem uma explicação, algumas perguntas, que são degraus, que eu acho que elas são mais fáceis de nós apreendermos essa ideia. Ele usa um acróstico em inglês que é TAKES, né? T, para ele, é teologia. Então, a cosmovisão, toda cosmovisão, e eu acho isso sensacional, ela começa com a sua ideia de Deus. Até o ateu, a sua cosmovisão, ela começa com a ideia do Deus que não existe. Ele tem que falar do Deus que ele não crê. Ele tem que falar do Deus que ele não acha que não existe. Então, a não existência de Deus é o primeiro degrau, é a base de toda a cosmovisão ateica, no caso, né? Do ateísmo. Mas o que eu creio acerca de Deus, ou seja, se eu creio que Deus existe, se Deus é pessoal, aí as perguntas vêm nesse compêndio. Primeiro degrau é Deus. Então, quais perguntas são? Quem é Deus para mim? Deus é real? Deus existe? Deus é uma ideia? Deus é um conceito? Deus é uma força, como no Star Wars? Deus é uma pessoa? Ele é um ditador? Isso é a base. As primeiras perguntas eu tenho que responder. Depois a letra A é de antropologia, né? Então, se eu tenho o meu conceito de Deus, vai formar qual é o meu conceito do homem. O que eu penso que o homem é. João Calvino, nas Institutas, ele trabalha a ideia de que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Então, a minha antropologia, ou toda a antropologia, ela é antes fundamentada na minha teologia.
O que eu creio que Deus é ou não é vai fundamentar o que o homem é. Então, o que o homem é? O homem é um produto do acaso? O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus? E se ele é assim, que Deus é esse, que o homem é esse? Então, essas perguntas também vão definir, ou vão clarear para mim qual é a minha cosmovisão. A letra K é de knowledge, é conhecimento. Então, o que é conhecimento? Como eu posso adquirir o conhecimento? Como eu sei o que eu sei? Como eu valido o que eu sei? São perguntas que eu preciso responder para compreender minha cosmovisão. O E é de ética, e aí, existe certo e errado? Existe bom e mal? Se existe, quais são os critérios para isso? E o S, por isso eu gosto muito dessa pergunta do James N. Anderson, o S é de salvação. E quando ele falou sobre salvação, eu falei, mas quem tem cosmovisão não cristã não tem nada a ver com salvação. Pois é, mas tem, cara. Porque todo mundo tem, toda cosmovisão, já vamos falar como é que é esse negócio, todo mundo tem, né? Mas toda cosmovisão, ela tem uma ideia de qual é o problema do mundo. Qual o principal problema do mundo e como esse problema deveria ser resolvido. Então você tem uma cosmovisão marxista, você vai ter uma ideia de conflito de classes, de problemas econômicos que geram todos os outros problemas, e a solução é um caminho que vai levar para essa ou essa decisão, que vai dividir o poder. Então, você tem um problema e uma solução. Você conversa com pessoas na fila do banco, elas têm cosmovisão. Fala, o problema do Brasil é a corrupção. E aí você conversa, tinha que acabar com esse negócio de voto obrigatório. Ele tem um problema e ele tem uma ideia de salvação. Isso está baseado na sua cosmovisão. Então, quando nós começamos a analisar internamente isso em nós e no ambiente ao nosso redor, nós estamos fazendo isso. Nós estamos tentando definir a cosmovisão que nós realmente temos e aquela que está nos cercando também no nosso dia a dia. E quais, como as cosmovisões a gente tem aí, né? Porque não tem como fazer uma lista exaustiva. Não dá. Né? O Sayre, ele faz uma listinha, não lembro se é uma 7 que ele pega. Caminho nas principais. Sim. Que são as grandes cosmovisões, né? Que estão aí expressas na sociedade. Mas mesmo dentro de cada um, você vai ter infinitos desdobramentos, né? E de cada uma dessas perguntas aí, você puxa um tanto de outras, né? Assim, quem é Deus? Aí depois, Deus é Jesus. Mas quem é Jesus? É sempre engraçado, em rodas, né? Quando perguntam as pessoas, quem é Jesus para você? Tem várias falas, mas uma das que as pessoas mais falam é Jesus é tudo. Porque que é uma definição que não diz nada, né? Ele é tudo, mas tudo... Tudo o quê? Tudo o quê, assim? De tudo em que sentido? Verdade. Tudo para mim. Então, assim, tem eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas tem um certo nível da cosmovisão que a gente nem tem consciência dela, a gente não elaborou as respostas para essas perguntas, né? Sim. Isso é muito legal. Tem um romancista americano já falecido, ele era ateu, inclusive, chamado David Foster Wallace. E ele tem um ensaio, que na verdade foi um discurso que ele fez numa formatura de uma graduação lá qualquer, chamado Isto é Água. E ele começa com uma ilustração muito interessante sobre cosmovisão. Ele conta a ilustração que é a seguinte: 2 peixinhos estão nadando, né, e estão passeando pelo mar. E passa um peixinho mais velho, levanta a nadadeira para eles e fala, e aí, tudo bem com vocês? Como está a água hoje? E vai embora. Os 2 peixinhos olham um pro outro e falam assim, água? O que é isso? E ele parte do questionamento assim, será que o peixe sabe que está molhado? Será que nós sabemos que estamos cercados de ar? Nós temos essa consciência, mas nós pensamos nisso? E ele trata muito nesse ensaio uma coisa muito legal, que nós sabemos que estamos aculturados dentro de uma cosmovisão quando as perguntas que são feitas para definir essa cosmovisão nos parecem muito óbvias. Aí sim nós estamos imersos nela. Porque é claro que a gente está cercado de ar. Isso não é uma coisa que você pergunte. Mas é porque você não pensa nisso. Você está lá. Então a cosmovisão tem esse aspecto inconsciente, mas que nós chamamos de pré-teórico. Ou seja, é algo inato do coração, mas também tem a ver com o meio. Porém, há um aspecto da consciência também. Você é chamado, especialmente pela cosmovisão cristã, a ter consciência disso. A fazer isso é o culto racional que o apóstolo Paulo fala. A você exercitar o seu intelecto na compreensão da cosmovisão, especialmente na aplicação dela na sua vida. Né? Então tem isso mesmo. Tem um aspecto que a gente nem percebe,
mas nós somos chamados a refletir sobre ele. Sim. Então, a gente tem alguma cosmovisão, mas às vezes a gente não elaborou ela, é simplesmente assim, de que é Jesus para você? Jesus é tudo. Okay. Mas com certeza para essa pessoa, Jesus é algumas coisas específicas. Sim. Só que ela não conseguiu elaborar aquilo. E bem provavelmente ela foi influenciada pelas visões que chegaram até ela, né? Com certeza. Para todas essas perguntas, respostas já chegaram para essa pessoa e que não foi um dia alguém sentou e vamos trabalhar aqui essas perguntinhas, filho, e respondeu cada uma delas. Agora é nisso aqui que você acredita. Pronto. Ela simplesmente foi absorvendo, né? Mas algumas coisas que a gente vai passar aqui, né? Uma que é o processo de absorção dessas cosmovisões, mas antes, né, eu queria falar que você falasse essas primeiras que o Sayre principalmente traz, né? Dessas grandonas que estão nos influenciando e que definiram a nossa sociedade, assim, século XXI, e que estão aí, e que talvez, ou para quem está nos assistindo, talvez você seja um cristão humanista. Você nem está sabendo, né? Você está mais pendendo para o humanismo do que para o cristianismo. É verdade. Então, assim, eu queria que você pelo menos nomeasse essas, e como cada uma dessas tenta responder algumas dessas perguntas, né? Tá certo. Talvez um bom livro para quem queira, né, se aprofundar mais nessas cosmovisões, até de forma mais inicial, seja esse do Weber, né, que é Amando Deus no Mundo, Weber Carlos Campos Júnior. É um livro bem grosso, assim, mas é um livro bem fácil de ler, porque ele é bem dividido, e ele faz toda essa abordagem aí sobre cosmovisão partindo de um estudo no livro de Daniel. Então você terá aí nos capítulos, né, uma abordagem do texto que ele está estudando, depois uma questão mais da cosmovisão e de uma aplicação prática na cultura. Então, é um livro muito bom, assim, para estudar sobre cosmovisão de uma forma bem ampla que o Weber Carlos Campos Júnior escreveu. Nesse livro, ele trabalha algumas cosmovisões, ele usa muito o Sayre para poder referendar o que ele está falando, né? Ele começa falando do deísmo, por exemplo. O deísmo é aquela ideia, aquela cosmovisão, que há uma evolução, né, dessas cosmovisões partindo de uma ideia do cristianismo, de uma ideia bíblica mesmo. Então, o deísmo é esse início do rompimento com a cosmovisão cristã bíblica, porque ele realiza a ideia de um Deus, mas é um Deus distante, não é um Deus imanente, é um Deus mais transcendente. Então, para o deísmo, há um Deus, é um Deus que criou todas as coisas, mas ele é um Deus que é chamado de Deus relojoeiro, né? Que ele criou o relógio, deu corda, e o mundo, o universo está só seguindo aquilo que ele está programado, ele não interfere na sua criação. Ele é um Deus distante. E aí que está assim, a grande diferença da cosmovisão cristã para as demais cosmovisões. Vendo as outras, nós percebemos isso. Porque quando você leva isso a sério, se você tem uma cosmovisão deísta, então há um Deus, mas esse é um Deus que nós não podemos conhecê-lo, uma coisa meio do agnosticismo ali, né? Até pode existir um Deus, mas nós não conhecemos, mas ele é um Deus distante, ele não interfere, é você que resolve, é você que decide. Isso é muito aceito, isso é muito propagado dentro da nossa cultura atualmente, né? Até dá um ar de intelectualidade, né? De supremacia cognitiva. Mas quando você leva isso a sério, ao pé da letra ou às últimas consequências, você vai desembocar em outra cosmovisão, outra grande cosmovisão, que é o naturalismo. Então, o que dá para saber, o que dá para estudar, o que dá para aferir, é o natural, é o que está na matéria, é o que você pode, através do método científico testar, abordar, e isso é o real. O que é a fundamentação do ateísmo, do cientificismo, do racionalismo, ou seja, aquilo, eu só sei o que é real, aquela pergunta, o que é realmente real? O que é realmente real é aquilo que eu posso pegar, estudar e verificar. Só que, mais uma vez, se você tiver uma cosmovisão naturalista, e levá-la às últimas consequências, ou seja, é isso que é o real, você também não vai ficar no naturalismo. Você vai, como uma cascata, numa sequência de cascata, você vai cair no niilismo. O niilismo, da ideia de nihil, né, vazio. Ou seja, então a vida não tem sentido. O Weber Carlos Campos Júnior até cita que o naturalista que não vira niilista é aquele que não leva o naturalismo a sério. Porque se ele levar a sério, ele vai ser niilista. Então, converse com um naturalista, alguém então que é ateu, que só crê na razão, que só crê naquilo que é material. E fala assim, tá ok, você é assim, por que você se casa? Por que você investe no amor?
Um ateu que vai lá e pega a sua mulher e vai fazer um passeio romântico com ela, num cruzeiro e tudo. Por quê? Porque o amor é só um processo químico no seu cérebro, né? Nada mais é do que algo físico e material. Ele não tem nenhum sentido transcendente. Não há uma base lógica para você agir assim. Então, se não há, e você concordar com isso e levar isso ao extremo, então você cai no niilismo, realmente. Nada faz sentido, né? Eu não quero... Tudo é uma grande tragédia, tudo é um grande vazio. Um pouco daquilo que está por trás da proposta acadêmica do autor de Eclesiastes, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade na perspectiva debaixo do sol. Se essa é a vida debaixo do sol, então tudo é vaidade. Essa é a proposta de tese de Eclesiastes, que no final ele conclui dizendo: assuma todas as coisas, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Só que aí não dá para viver sem sentido. Não dá para viver no vazio, não dá para viver assim, ou você vai se matar mesmo. O extremo, o niilismo levado a sério, as últimas consequências, ele gera o existencialismo, que é outra cosmovisão das grandes, como você falou. E o existencialismo vai falar assim: não, tem que ter sentido. Mas quem dá sentido sou eu. As coisas não têm sentido mesmo, mas elas passam a ter sentido a partir da minha visão. Eu dou sentido às coisas. E o existencialismo é isso. Só um parênteses, a nossa cultura cinematográfica é totalmente fundamentada no existencialismo. O existencialismo talvez seja a cosmovisão mais sutil e mais influenciadora do nosso século, porque ela tá bem permeada em todos os ambientes culturais que nós nos alimentamos dele, né? E você começa a viver essa ideia de: não, eu preciso dar sentido, eu preciso colocar o meu sentido nas coisas, as coisas precisam ter sentido, valor para mim. Aí as ideias de autenticidade, de autoidentificação, as questões de gênero, todas estão enraizadas dentro desse mesmo conceito. E isso também, levado às últimas consequências, sempre vai levar a uma outra cosmovisão. Você pode colocar aí o panteísmo da nova era, o panteísmo oriental. Então, já que é eu que dou sentido às coisas que não têm, então eu sou Deus. Né? Eu sou parte de um contexto, a teoria de Gaia, né? Eu sou parte de um contexto universal do cosmos. Deus, ele é o universo, Deus, ele é a criação. Aquela ideia de universo vai fazer isso para mim, o universo me deu me devolveu o que eu fiz. Aquela ideia do segredo, né? De você mentalizar e o universo te dá, porque você é Deus, você é parte do universo. É você que dá sentido às coisas. Afinal de contas, as palavras têm poder, né? Você fala e elas acontecem. É tudo base fundamentado nessa cosmovisão. Então, essas, né, seriam as grandes. Aí depois tem o pós-modernismo também, que vai dissolver os absolutos, né? Essas estruturas não se sustentam, então nada tem valor intrínseco em si. Todas elas, basicamente, são a resposta à anterior. Porque quando elas começam a ser vividas e levadas às últimas consequências, elas não se sustentam. E é por isso que aí eu preciso de entender por que a cosmovisão cristã não é assim. O que ela tem de diferente, né, dessas demais? Quando eu olho para a cosmovisão cristã, eu vejo que, segundo a cosmovisão cristã, Deus está desenrolando a história com um propósito, com um telos final. O Heber Carlos Campos trabalha isso aqui, essa ideia do cristianismo, da visão cristã, né? Deus tem um propósito, tem um telos que ele está desenvolvendo ao longo da história, com a conclusão, com a coisa que vai culminar no seu propósito final, e que eu faço parte disso. E a teologia cristã reformada traduz isso, ou explica isso, através da sua estrutura básica, que é criação, queda, redenção e consumação. A partir dessa estrutura teológica, nós conseguimos responder aquelas outras perguntas e ter uma cosmovisão que pode ser levada ao extremo, que ainda assim ela se sustenta, ela não colide, ela não entra em colapso dentro de si mesma, né? Então seria essa a principal diferença entre elas, de acordo com a cosmovisão reformada cristã. E você falou de uma causando a outra, né? Então tem um aspecto histórico disso também, né? Porque a gente tem um período, agora eu perdi a ordem delas, né? Mas um período do naturalismo, aí o naturalismo sobreviveu alguns anos, aí vai vir uma próxima, e agora a gente tá aí existencialismo para
pós-moderno. Qual será a próxima, né? De onde a gente vai chegar? É difícil fazer esse prognóstico, mas é verdade. Agora, ao mesmo tempo, todas elas também convivem, né? Sim. Talvez tenha pessoas que pendam mais para um, para outra, e a gente está, talvez, né? Porque assim, o que você falou, no inismo, se ele for ser levado à última consequência, por fim, a pessoa tem que se matar, porque nada faz sentido, então. Sim. Só que a maioria das pessoas não chega a esse ponto, né? Ela pode ser um crente, ou ter uma certa influência do cristianismo, né? Assim, mundo ocidental e tudo mais. Só que aí ela tem a visão meio um pouco deísta, assim, ela afirma que crê em Deus. Eu creio em Deus, eu creio que Deus está presente. Sim. Só que na hora que eu oro, né? Que eu tô ali no dia a dia, que eu tô orando e Deus não está me atendendo, então eu fico na dúvida, né? Assim, Deus participa mesmo? Talvez eu nem afirme isso, né? Alguns chegam a afirmar, mas alguns talvez nem afirmem. Nem verbalizem isso. Nem verbalizem isso. Verdade. Ou talvez eu perca a fé no meio do caminho, porque se eu estou buscando esse Deus, eu não estou vendo uma resposta, então Deus só deu as cordas, eu saio do cristianismo e vou pro deísmo facilmente. Enfim, assim, em algumas coisas, aí eu creio em Deus, só que eu vivo com o meu trabalho, a forma como eu me relaciono com o meu trabalho é uma coisa niilista, diferente. Por exemplo, ou existencialismo, porque eu quero ter a minha identidade naquilo que eu faço. Então, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu falo. Sim. E aí eu passo o dia também absorvendo tanto de outras coisas, né? Aí eu estou escutando um coaching que vai muito nessa linha, enfim, eu tô assistindo filmes, estou ouvindo música, e tem um tanto de cosmovisões sendo bombardeadas em mim o tempo inteiro. Tá recebendo. E aí a gente faz a nossa cosmovisão Frankenstein, né? Porque aí eu tenho um pouco de cada uma. É uma coisa de retalhos. Eu tenho um pouquinho de cada uma, só que eu mesmo não tenho consciência disso, né? Aí, tudo isso, eu queria que chegasse ao ponto como que a nossa cosmovisão vai sendo moldada também, né? Certo. Tanto do nível que a gente não está percebendo, a nossa cosmovisão já está moldada, a gente querendo ou não, ela já chegou a um ponto que ela está moldada. E eu diagnosticando ela, né? Como que eu trato ela depois, agora com a parte da fé cristã? Uma pergunta que é muito comum quando se trata de cosmovisão é se cosmovisões podem ser mudadas. Você pode mudar uma cosmovisão. Como é que eu mudo de roupa? A ideia do óculos é assim, né? Eu posso mudar, eu tiro um óculos vermelho, ponho um óculos escuro, eu vejo as coisas de outras cores, né? Mas essa questão que você levantou, ela lembra muito da definição do James Sire. E é por isso que eu gosto tanto dela. A cosmovisão é um compromisso do coração. E uma orientação do coração. Que pode ser expressa em história ou pressupostos. Veja bem o que ele está querendo dizer. Se eu creio em Deus, por exemplo, o criacionismo, criação, queda, redenção, consumação. Quando alguém me perguntar assim, tá, mas por que você, sei lá, uma coisa que o cristão não faz? Por que você não pode mentir no seu trabalho? Eu vou falar assim, não, porque eu creio em Deus, eu sou cristão. Como é que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou contar para ele uma história. Eu falo com ele assim, não, é porque Deus, lá no texto tal, fala isso, tem um mandamento lá que Moisés escreveu. Ou então eu vou apresentar pressupostos para ele. Só que aí, o que James Sire fala? Esses pressupostos podem ser verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou completamente falsos. Essa área cinza do parcialmente verdadeiros é o que às vezes complica a nossa própria identificação que você acabou de citar, dessa coxa de retalhos. Porque tem coisas que uma pessoa que não tem uma cosmovisão cristã vai dizer que vai ser um campo comum comigo, que nós vamos concordar. Então você sente, uma velha história da fila do banco, a fila do supermercado, você começa a conversar com a pessoa, ele fala, olha, nossa, que é terrível isso aqui, né? O pessoal só pensa em dinheiro, tem tanta gente comprando aqui e só 2 caixas funcionando. Isso é uma conversa comum lá no... Aí você fala, é verdade, você concorda com ele, é verdade, as pessoas são muito capitalistas, o cara podia pôr mais empregados aqui, diminuir o lucro dele, melhorar o atendimento, ok. E você vai desenvolvendo com a pessoa, você vai concordando com ela. As pessoas hoje em dia só pensam em dinheiro. Eu sou cristão, eu penso nisso também, realmente. Tem coisas mais importantes que o dinheiro. É verdade, eu penso nisso, eu estou concordando com ele, eu tô indo junto com ele. Aí de repente fala assim, o problema nosso é a falta de educação. A gente tem que ter mais escolas, ou seja, ali eu já tenho uma limitação com ele. Eu sei que escola de educação é bom, mas isso não é a salvação. Isso não é a resolução do problema. A cosmovisão dele é parcialmente verdadeira.
Ele consegue identificar um problema que a Bíblia também identifica. Mas a solução que ele propõe para ela não é uma solução que é bíblica. E aí talvez encontre as nossas áreas mais difíceis de conceituar, né? E de praticar. O que os autores vão dizer é que o teste da cosmovisão é sua prática. Uhum. A sua cosmovisão não é o que você fala, a sua cosmovisão é o que você faz. E isso aí é um pouco assustador, especialmente para nós cristãos também. Tem um autor chamado, não escreve sobre cosmovisão, é o David Murray. Ele tem aquele livro Reset, que é um livro que fala sobre gestão de tempo, cuidado com a saúde, como isso é bíblico. E nesse livro ele faz uma afirmação muito assustadora que muitos cristãos, olhando a maneira como eles vivem, como eles trabalham, como eles se alimentam, como eles dormem, como eles cuidam da sua saúde, eles professam ser cristãos, mas vivem como existencialistas ateus. Uhum. Eles vivem como se o corpo deles fosse uma máquina e que pudesse responder de acordo com o padrão que ele mesmo estabelece. Ele rejeita o padrão de Deus para o cuidado com o nosso corpo. E isso não é a nossa cosmovisão, né? Então até mesmo cristãos com cosmovisão cristãs, eles estão sempre lutando ali para adaptar isso e para viver essa proposta bíblica de uma maneira mais integral. A Bíblia tem um nome para isso: santificação. Uhum. É um processo. Nós vamos amoldando mesmo dentro dessa cosmovisão, porque nós absorvemos muitas coisas, como você falou, ao nosso redor, que são contrárias a isso. Né? Só que aí a nossa cosmovisão está interagindo com a cosmovisão de um tanto de gente também, né? Porque isso que você falou do exemplo do trabalho, porque aí eu posso ter a cosmovisão, não, eu preciso ter, por exemplo, eu preciso ter uma ideia de descanso e tudo mais. Só que de repente meu chefe, ele não tem essa mesma ideia. Infelizmente. Ou a lógica, né, você exerce uma profissão, sim, por exemplo, psicólogo, ou um professor de determinadas disciplinas, que aí ele tem uma cosmovisão, só que o que é a profissão dele exige que ele use ferramentas e parte de uma cosmovisão diferente da dele, que entra em conflito com a dele. Mas aí, alguns simplesmente, ele veste a roupinha, né? Aqui eu visto a roupinha cristão, aqui eu visto a roupinha psicólogo, ou professor, ou seja qual for outro. Outros fazem um frankenstein das duas, sim. Né? E outros, aí eu vou precisar reconstruir a forma da minha profissão, seja artista, professor, psicólogo ou qualquer outro, a partir de uma cosmovisão cristã, encontrar bases diferentes para o exercício dela. E, enfim, como fazer isso? Como sobreviver, né? Como sobreviver nesse mundo? Quem sabe pode ser um tema de guia de sobrevivência no século atual sobre cosmovisão, né? Tem dois exemplos que eu acho que ajudam nessa reflexão que você fez aí. Um argumento de um livro que não está aqui, Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. É um excelente livro também, um pouco mais robusto, mas ela é uma discípula aí de Francis Schaeffer e ela aborda isso de maneira muito, muito brilhante nesse livro. Ela conta um exemplo nesse livro de uma entrevista que ela faz com um cristão que era da área, se eu não me engano agora, não sei se era da física nuclear ou da física quântica, agora eu não me recordo exatamente, mas era um físico. E ela entrevista esse homem cristão, conversa com ele, e ela faz uma pergunta na entrevista: como a sua fé cristã influencia a sua área de estudo e de trabalho? Que era física, no caso. A resposta dele foi: de forma alguma. Assim, o que eu faço aqui é física, e minha fé cristã é outra coisa. E ela pega isso para explicar que essa é a máxima geral das pessoas. A minha fé cristã tem a ver com as coisas que eu faço na igreja, as coisas que eu faço, de repente, em um contexto de ajudar o próximo. Mas aqui, quando eu visto o jaleco de psicólogo, ou quando eu visto o jaleco de professor, ou quando eu sou mecânico, Deus não tem nada a ver com isso. Aqui é mecânica, aqui é vendas, aqui é teologia. Essa departamentalização da nossa vida é uma grande tragédia, e ela não tem nada a ver com Bíblia. Isso tem uma raiz tomista, né? Em Tomás de Aquino, que faz essa divisão. O Francis Schaeffer trabalha muito essa ideia da morte da razão, a ideia de separar a graça, né, e natureza. E nós já nascemos nesse contexto. É o peixinho que nasceu na água. Nós já nascemos nadando nesse mar, que dicotomiza as coisas, que departamentaliza as coisas. Então, é um exercício sair desse meio.
Enxergar a realidade de acordo com a perspectiva bíblica e não da perspectiva da cultura. Mas a nossa tendência natural é fazer essa departamentalização. Então, eu vou viver num ambiente onde eu vou ter que me relacionar com cosmovisões diferentes. Isso é chamado, dentro do contexto teórico da cosmovisões, de guerra de cosmovisões. Nós temos um chamado a dialogar com as outras cosmovisões, mas é preciso entender que esse diálogo é um diálogo apologético. Ele não é um diálogo inclusivo. Então, porque senão nós cairíamos num racionalismo, na verdade, num relativismo absurdo, né? Então todo mundo tem sua cosmovisão, você tem a sua, tem a minha, é a minha forma de chegar ao mundo, eu respeito a sua, você respeita a minha, tá tudo bem. Não tem como ser assim. Porque no final, se a lógica filosófica dessa ideia é que no final apenas uma pode estar certa, ou todas estarão erradas. Todas estarem certas é filosoficamente impossível, porque elas apontam para resultados diferentes. Se no final eu concluir que a cosmovisão cristã estava errada, né, então eu nem vou concluir, porque eu simplesmente vou deixar de ser, eu nem vou chegar a essa conclusão. Agora, se ela for correta, isso é uma grande tragédia. Então, para eu sobreviver dentro de um contexto de cosmovisões múltiplas, eu preciso entender que eu tenho um aspecto apologético, eu estou em diálogo com elas, mas eu também estou em confrontação com elas, é uma guerra de cosmovisão. Eu preciso me defender no sentido teórico e filosófico da ideia. Eu preciso me preparar, conhecer a cosmovisão cristã mais profunda, compreender aquelas que estão ao meu redor e saber como responder de maneira correta a cada uma delas, para que eu não caia nessa armadilha de viver segmentada a minha vida e não de maneira integral, como a Bíblia propõe. Sim. Que é um grande desafio, na verdade. E aí, como é que a gente restaura a nossa cosmovisão, então? Né? Um outro termo que eu gosto bastante é a nossa imaginação. Né? E a cosmovisão tem muito a ver com a nossa imaginação também, né? Sim. E qual é a relação da nossa formação da imaginação, né? Que parte ali desde a nossa infância e vai passar por tudo aquilo que vai moldando os nossos afetos também ao longo da vida, aquilo que eu realmente amo, né? Tem o livro do... fugiu o nome do autor, né? Você é aquilo que ama. É o J.K. Smith. É J.K. Smith, isso. Que você é aquilo que ama. Então, eu tô... Em última instância, tem algo que eu amo muito mais do que tudo, né? Eu até gosto de uma pregação do Davi Haike, que ele falando de sexualidade, e aí ele pega o texto de Jesus, tipo, todo aquele que amar mais pais, irmãos, filhos, não sei o quê, mais do que a mim não é digno de mim. E aí ele fala, mas não é para amar a mãe de Jesus? Como assim? Ele não é para amar a mãe, só que não pode amar mais que Jesus. Só piorar a pregação do David Haike, né, que a palavra que Lucas usa no original é odiar. Aquele que não odiar sua mãe e não odiar seu pai. Verdade. Mas é claro que é o contexto semântico, é de amar menos, né? Sim, a palavra é traduzida por odiar, mas ela significa amar menos. Mas fato é que algo a gente vai amar mais alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, né, nossos afetos estão ali inclinados a algum ídolo. Certo. Mas aí a gente resgata isso, né, trabalhando também a nossa imaginação. E a imaginação tem muito a ver com arte, com cultura, com aquilo que a gente ouve, com o que a gente escuta, com o livro que a gente lê, com o filme, com a música, Enfim, a gente trabalha muito isso aqui no Vitral, dessa relação da nossa cosmovisão com a cultura, com a arte, e como a cosmovisão cristã ela precisa ser expressa nos mais diversos campos da arte. Sim. Né? E de modo que eu seja capaz de pegar uma obra de arte, eu vou assistir um filme e olhar para o filme da Barbie e falar, esse aqui é um filme existencialista. Sim. Né? Então Enxergar eu preciso observar isso e falar, olha, essas pessoas estão buscando por uma identidade. E aí eu preciso ver isso, o que o cristianismo responde para elas. Legal. Né? Aí eu vou precisar ouvir a música que está tocando, a música mais tocada do momento. Eu vou ouvir ela e pensar, esse cara aqui, a cosmovisão dele é hedonista, é uma busca desenfreada pelo prazer. Sim. E o que o cristianismo tem a dizer sobre o prazer, né? Enfim, então eu preciso identificar isso na cultura à minha volta. Sim. E também produzir algo que represente, que fale da minha cultura, né? Porque já que se a música mais ouvida do momento é sobre um prazer,
que o cristianismo tem a dizer sobre prazer, posso expressar isso na arte. Sim. Talvez a música do louvor de domingo não vai responder aquele anseio daquela pessoa, ela vai precisar ter uma música que aponte para ela o que é prazer. Ou vai precisar de um filme que fale para ela sobre identidade também, né, a partir de uma cosmovisão cristã. Mas enfim, eu queria te ouvir sobre essa questão também da imaginação, do que você tem lido, do que tem ensinado também, dessa relação da nossa formação da imaginação com a cosmovisão. Tá muito ligado a imaginação com a cosmovisão. Se eu te perguntasse, você ama tudo que você pensa? Tudo? Falaria que não. Porque tem coisa que você pensa que você não ama. Você pensa, tem pensamentos que são chamados de pensamentos intrusivos, você quer se livrar deles, né? Agora, o que você ama, você pensa. Assim, isso é meio que inevitável. Se você ama, você vai pensar naquilo, aquilo vai vir na sua mente, aquilo vai estar o tempo todo com você. Então, a imaginação está ligado a esse aspecto do coração que a Bíblia trata, das afeições e do nosso amor maior que você citou. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e esse é o primeiro e grande mandamento, eu amo ao próximo como a mim mesmo, como Cristo me amou, também é outra perspectiva bíblica, que é o segundo mandamento ligado ao primeiro, isso vai formar minha cosmovisão, minha imaginação e minha interação cultural. Tem uma cena que eu acho muito icônica, assim, em Indiana Jones, que Em Busca da Arca Perdida, né? É o primeiro. Acho muito icônica aquela cena que ele está num templo na América do Sul e ele está lá para poder pegar um ídolo, né? Um ídolo, uma estatuetinha que está lá em cima de um negócio. Ele sabe que tem uma armadilha, então ele pega um saco, enche de areia e fica pesando assim, tentando imaginar o peso daquela estátua, e ele vai, troca, né? E substitui ali, né? E coloca aquele saquinho ali, dá errado, é claro, ele tem que sair correndo para dar audiência pro filme, né? Mas aquela cena pra mim é muito icônica, porque é isso, nosso coração. Seu coração não pode ficar sem um ídolo. Se você tirar um, você tem que colocar outro. Você tem que substituir, você tem que trocar e trocar rápido, porque senão você desmorona, né? Você precisa de um ídolo, você precisa de algo para amar e para viver e para imaginar, como você colocou aí. Então, eu acho que a imaginação tem uma ligação direta com a cosmovisão, porque a maneira como você enxerga, você exercita a realidade, vive a realidade, ela também tem um aspecto imaginativo no que diz respeito ao que Deus também nos criou para ser. E os mandatos que Ele nos deu, né? O mandato social, o mandato cultural, o mandato espiritual. Se você ama a Deus, e esse é o grande amor do seu coração, não tem como. Isso vai estar como uma assinatura, como um DNA em tudo que você faz. Se você é uma confeiteira, se você é um engenheiro, se você é um professor, se você é uma dona de casa, aquilo que você faz vai estar permeado por esse amor. E aí entra as questões das produções culturais, que eu já devo ter falado várias vezes sobre isso aqui nos encontros aqui do Vitral, sobre esse equívoco, esse engano da separação do secular e do sagrado, né? Então tá, já que você usou a palavra correta, que é anseio, já que as músicas e as produções culturais da minha época revelam um anseio por prazer, por exemplo, então deixa eu fazer aqui uma série de sermões sobre prazer. Acho que isso é legal, é válido. Deixa eu fazer músicas aqui de louvor que falam da alegria, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, vou cantar isso todo domingo, né? E pronto, isso vai ser a minha resposta. Ou então vou criar um filme cristão sobre alegria. Isso tudo é válido, mas isso tudo não é suficiente, ou não é só isso que nós somos chamados para fazer. Todo mundo cita aquele exemplo lá de Lutero, do sapateiro, que perguntou para ele o que ele deveria fazer como cristão agora. Ele falou, faça um sapato de qualidade e venda por um preço justo, né? É basicamente isso, eu vou fazer o meu sapato como um cristão. Como é que faz sapato cristão? Coloca Jesus. Coloca Jesus em todos uma cruz no lugar do cadastro? Não, eu vou fazer aquilo com qualidade, com ética, com valor, com os valores cristãos, eu vou ser honesto. Isso vai testemunhar também. Isso vai apresentar o que está por trás. E é legal, isso gera muita curiosidade das pessoas. Sabe? Por que você faz assim? Por que você é assim? Aí você apresenta o que está por trás disso de maneira muito natural e fluida, sem ter que ser uma coisa impositiva. Mas, mais uma vez, lembrando, é apologético. Isso é intencional. Eu tenho um pouco de medo daquela frase que é muito usada assim, pregue sempre,
se necessário, use palavras. Né? Dá uma ideia de que assim, você não tem que ter um compromisso intencional com o que você faz. Eu sei que talvez não seja isso quem cunhou a frase pensava, né? Mas acaba desembocando nisso. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso intencionalmente expressá-la. Mas eu posso criar o ambiente de acordo com o meu contexto para que isso seja falado não de uma forma impositiva e autoritária, mas permeada nas coisas que eu estou exercitando ali na cultura. E não somente para um fim evangelístico, a gente deve evangelizar sim, mas só de eu fiz o sapato e vendi por um preço justo, aquilo também já glorifica a Deus, né? Porque vai ser uma pessoa que vai ter com que se calçar, né, aquilo vai proteger o pé dela, vai conferir um estilo que ela gosta, e eu tô aqui, né, tô recebendo dinheiro que eu vou usar para comprar alimento para minha família e por aí vai. E também uma administração, o sapateiro vai ter que pensar também de onde está vindo esse material, será que a natureza está sendo preservada para extrair esse material? Só, tem valores éticos. Tem valores éticos, tem um cuidado com a criação, enfim, tem vários outros aspectos, e que isso tudo vai estar glorificando a Deus, e também eu vou, né, ao fazer tudo isso, eu também vou ter oportunidade para pregar o evangelho, né? Você fez uma pausa aí, porque só bom pontuar que nós estamos falando num caráter ideal. A vida real nossa do dia a dia, ela não é ideal, né? Assim, o sapateiro deveria pensar nisso tudo, mas talvez ele não vai pensar, e ele ainda é cristão. Sim. Só que com o caminhar dentro da cosmovisão cristã, o esperado é que ele vá compreendendo. O Heber Carlos Campos conta um exemplo de um diácono batista que ele conheceu nos Estados Unidos, um homem extremamente piedoso, zeloso, cristão. Era advogado, era representante de um setor jurídico de uma das 500 maiores empresas do mundo. É um homem importante, extremamente cristão, que um dia ele chegou à conclusão, ele caiu em si, ele não percebia que o trabalho que ele exercitava lá contrariava totalmente sua cosmovisão cristã. Ele era responsável por um setor jurídico que tinha a missão de encontrar lacunas contratuais nos contratos das empresas, para que a empresa dele não cumprisse o contrato. Era o sim, não valia mais para a empresa, né? Quando isso entrou na mente dele, ele pensou, poxa, eu estou praticando com o meu trabalho aquilo que não glorifica a Deus. Então ele pediu para mudar de setor e tal, aquela coisa toda. Mas ele ficou anos nesse setor. Sim. Ele era um cristão piedoso. A cosmovisão dele era cristã, mas ela não estava totalmente ainda plena na sua mente. Certamente não está hoje ainda, se ele estiver vivo, né? Esse processo da santificação que nós temos que passar por ele. Só pontuar. Sim. E outras coisas, né? Que de repente, sei lá, a pessoa que ela é um cozinheiro, e aí, de repente, ela faz algo lá que, nossa, as pessoas, todo mundo que come aqui no meu restaurante, as pessoas estão adoecendo por comer isso daqui. Vou problematizar outra coisa. Por exemplo, rodízios. Rodízio, para mim, é um ambiente de glutonaria. Então, assim, eu acho que um cristão que tem um restaurante, ele não deveria promover rodízios. Olha só. Olha, eu problematizando aqui, né? Porque todas as vezes que eu já tive a oportunidade de ir em rodízios com amigos, todo mundo tem a ideia assim, nossa, hoje eu vou comer demais. Já nem vou tomar café. Quase todo mundo fala exatamente isso. Nem comi antes, porque hoje, né? Tem que valer, tem que compensar. O pessoal fala, fiquei sem almoço, já é à noite, tô sem almoço só para poder comer aqui, né? Paguei R$100 nesse rodízio de pizza, quero comer R$300 de pizza. Né? E aí a pessoa vai comendo assim, tipo, o normal, né? Sei lá, eu, por exemplo, se for comer pizza, no máximo 3, 4 fatias e eu tô satisfeito. Mas em rodízio eu já comi 12, né? Porque tava ali. Não importa o que eu pague, eu vou pagar. Tem que valer. Não importa o que eu paguei, né? Eu vou comer o quanto eu quiser. Então, assim, depois eu fui tornando assim, cara, isso aqui é pura glutonaria que eu tô fazendo, né? Aí, assim, no sentido, em outros aspectos, né? O dono da pizzaria, que é cristão, ele só tá vendendo a pizza dele. Sim. Então, assim, ele não tá fazendo nada pecaminoso, não é nada criminoso. Só que eu acho que ele deveria pensar assim, tipo, se eu faço algo que provavelmente vai levar a maior parte das pessoas que sentarem aqui a pecar, será que eu deveria ter a opção de um rodízio? Sim. Entende? E talvez ele vai ter que abrir mão de lucro, porque de repente aquilo era o que dava mais lucro para ele. Enfim, tem outros aspectos a se pensar ali, né? E por aí vai, né? Para cada profissão você vai ter outras coisas a pensar. É um engenheiro que vai...
construir um prédio e que tem que pensar, pô, mas... Economizar o material. E aí assim, vamos economizar o material, só que isso aqui pode provocar que daqui 30 anos, o prédio que deveria durar 500, né? Assim, a gente tem construções aí que tem 1.500 anos, estão de pé, né? Mas as da agora duram pouco. Duram isso, né? Mas enfim, assim, aí ele vai pensar isso, né, só para economizar o material por causa do que querem impondo para ele ali dentro da empresa, só que isso vai causar problema para outras pessoas depois, e aí ele vai ter que pensar nisso enquanto cristão. Eu deveria... Enfim, então assim, tem várias aplicações que essa ideia de cosmovisão vai trazer. Eu até comentei antes da gravação que muitas vezes... como é que tá as horas, hein, inclusive? Agora são 15h33. 33, a gente tem que fechar. Mas que o movimento, eu até comentei isso antes da gravação, que o movimento de cosmovisão às vezes é criticado por ficar muito na esfera filosófica, muito na discussão intelectual, e que a gente não tem tanto aspecto prático, tá? E o que eu faço com isso depois? Beleza, na minha cabeça eu ajustei. Quem é Deus? Deus é o meu Criador, ele é meu Salvador, e por aí vai. Quem que é o homem? Então, o homem ele existe para glorificar a Deus. Eu respondi as perguntinhas, mas aí depois, o que eu faço com isso, em todas as outras artes, é um ponto que já existem alguns livros, né? Sei lá, o Cristão é o Trabalho, o Cristão é a Arte, e por aí vai, né? Mas ainda é um ponto que eu acho que a gente ainda começou a arranhar a superfície, né? Que por mais que a gente discuta assim, o cristão é arte, só que na hora da prática a gente tem poucos produzindo a partir dessa cosmovisão cristã. Na hora que vai compor uma música, por fim... Ainda é muito preconceito também. E por aí vai, né? Ou política, na hora que o crente vai lá para exercer, né? Para legislar a partir de uma cosmovisão cristã, por fim ele não vai conseguir partir, ou ele vai chegar lá e vai começar a falar com uma linguagem crente que ninguém vai aprovar o que ele está falando, ou ele vai simplesmente, para conseguir defender a pauta dele, ele vai partir de outras ideias, outras cosmovisões. Enfim, e aí como não sermos teóricos demais com a nossa cosmovisão e conseguir trazer isso para a prática, né, do nosso dia a dia, do trabalho e por aí vai. Mais uma vez eu vejo o fruto da nossa cultura, né, envolvido em tudo isso que você falou, e desde a questão lá do rodízio até as últimas falas que você disse aí, tem tudo muito a ver com a cultura que nós somos inseridos, né? Essa separação teoria e prática, ela é muito da nossa também cultura. A ideia bíblica de conhecer está diretamente ligada à ideia de experimentar, de vivenciar. Ela não pode, o conhecimento ele não é só teórico. O conhecimento verdadeiro, o verdadeiro conhecimento, ele é experimental. Ele é experiencial, ele toma forma na nossa vida. Quando você vê lá as perguntas, lá as categorias que o James N. Anderson divide, né, da teologia, da antropologia, conhecimento, ética e salvação, elas envolvem aspectos teóricos e práticos. Então, a teorização da minha ideia de Deus, a teorização de quem é o homem para mim, a teorização sobre epistemologia, como é que eu conheço, como é que eu sei que eu conheci de verdade, vai desembocar nos aspectos éticos. Então, o que eu faço, que eu julgo que é bom, que eu julgo que é certo, isso é prático. Eu posso, aí entra exatamente o que você falou, eu posso ter um rodízio, eu sendo cristão, eu posso ter um restaurante de rodízio pelo que eu conheço de Deus, pelo que eu conheço do homem e pelo que eu conheço do conhecimento. E aí quando entra nessa categoria do conhecimento, nós estamos falando da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a revelação de Deus, nós só conhecemos aquilo que Deus pode revelar. Essa é a cosmovisão cristã. Então essa sua revelação especial é a Bíblia, e aí que vai falar de glutonaria e vai falar de outras coisas. Aí eu chego pronto no aspecto prático, que é o ético. Posso ou não posso? Que geralmente é a pergunta que nós, pastores, recebemos da maioria dos cristãos. É o aspecto ético. Posso ou não posso? Posso pôr brinco ou não posso pôr brinco? Posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Posso ter um rodízio ou não posso ter? Posso trabalhar numa empresa que vende cerveja ou não posso? Todo mundo chega nesse aspecto. Mas antes de chegar nesse aspecto, eu preciso passar pelos anteriores. Então, depende de quem é Deus para mim, depende do que é a Bíblia para mim, depende de quem eu sou para mim. Então, aí sim torna-se prático. Deveria ser assim. Né? Deveria ser assim. O problema, por causa dessa questão da dicotomização que a gente falou, a gente aprende as coisas da igreja, entende, balança a cabeça, mas sai e faz outra. Tem uma história, eu não vou me lembrar agora se é no livro do Francis Schaeffer, se é alguma palestra dele, se é alguma outra palestra falando do Francis Schaeffer, tem muito material que a gente absorve
não vou lembrar agora exatamente a fonte, tá? Mas essa história é de quando o Schaefer estava iniciando o L'Abri, né, lá naquele projeto dele. E ele estava conversando com a aluna, que, né, ela era crítica das Escrituras Sagradas, pela questão das Escrituras Sagradas validar a questão dos sacrifícios animais. E ela era uma ambientalista, uma defensora dessa ideia, né? E ele estava ali argumentando com ela, e ele não conseguia achar uma brecha, não conseguia achar um espaço para mostrar para ela que a cosmovisão dela não estava correta. Até que por um breve momento ele reparou no sapato dela, e o sapato dela era de couro de cobra ou de couro de jacaré. Meu Deus. Aí ele apresentou toda a incoerência da cosmovisão dela diante dos olhos dela, né? E tudo bem, a gente faz uma crítica, tá vendo? É uma menina que não era cristã, é assim mesmo, é incoerente. Mas e nós? Nós também não fazemos isso? Nós também não somos cristãos e professamos ter uma cosmovisão cristã, mas às vezes na parte prática, que é o exercício ético, nós também não somos dicotômicos? Sim. Então, por que fica tanto no campo da teoria? Porque talvez falte as aplicações devidas a esses conceitos. E aí falte a questão da visão das lideranças das igrejas, tanto em conhecer sobre cosmovisão, sobre como conhecer as cosmovisões vigentes no nosso tempo, e como respondê-las biblicamente, de maneira prática, tanto para preservar os cristãos, os discípulos, como também para poder desvendar os olhos daqueles que estão cegos. Talvez esse caminho seria o caminho mais adequado para nós não cairmos nessa teorização da cosmovisão. Sim. Muito bom, vamos terminar falando dos livros. Fofoca Reversa, que o quadro do Vitral, a gente faz indicações. Legal. Você trouxe 3, mas pode falar também de outros que não tiverem aqui, né? Beleza. Como pastor, né, eu sempre indico a sua Bíblia e a sua igreja. Parece meio óbvio isso, né? Mas se você quer crescer em cosmovisão cristã, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa estar familiarizado com o que a Bíblia diz. É a forma como nós conhecemos e podemos conhecer a Deus. E se sua igreja é uma igreja bíblica, lá também com convívio com os irmãos, com a escola bíblica dominical, naquele ambiente, seja mais profundo ou menos profundo, onde você também vai crescer. Então isso é fundamental. Dito isso, feito isso, tem algumas obras que dependem de cada nível das pessoas. O Albert Walters tem um livro chamado Criação Restaurada, a Base Bíblica de Cosmovisão Cristã. Dá para ver que é um livro bem fininho e é um livro bem básico, mas bem profundo. Aqui ele abrange assim, as principais questões relacionadas à cosmovisão, e ele é um autor muito respeitado dentro desse tema. Todos os livrões grossos aqui citam o Walters, citam esse livro e citam outras obras dele também. Agora, se você quiser ter uma visão mais profunda, teórica, ter uma linha do tempo teórica acerca das cosmovisões, os principais nomes, as principais obras, eu indico Dando Nome ao Elefante, Cosmovisão, como um conceito do James Sire, que ele é o autor do Universo ao Lado. O Universo ao Lado é o primeiro livro que ele escreve sobre isso, falando sobre cosmovisão, muito conceitual, muito bom. E aqui parece que ele pega aquilo que ele escreveu primeiro e dá uma melhorada, né? Ele dá uma adaptada nele e fica muito legal para você conhecer e ter essa visão. Se você quiser algo assim que também conjuga isso mais biblicamente e traz boas aplicações práticas, inclusive aí no campo da cultura, das artes, da educação, ciências. Política, inclusive. Política também ele trata aqui, Amando Deus no Mundo, do Heber Carlos Campos Júnior. Ele assusta mais que ele é grosso assim, mas os capítulos são bem independentes, você pode lê-los assim de maneira calma, tranquila, ler um lá na frente, depois voltar se quiser. E ele traz essa abordagem bíblica e aplicada à vida prática de uma maneira muito boa. Tem outras obras também, né? Sim. Mas tem um livro que eu gosto, que a gente indicou algumas vezes no Vitral, que não é sobre cosmovisão necessariamente, mas vai nos ajudar a moldar a nossa cosmovisão, que é a Liturgia do Ordinário. Sim. De como que você vive cada momento do seu dia está te moldando ali, que você pode estar fazendo aquilo. A gente está sempre adorando algo, né? É isso que o livro trata. Então você pode estar adorando a Deus ou pode estar adorando um panteão de ídolos aí. Verdade. Então, o que a gente faz no nosso dia, né? O nosso ordinário vai moldar
vai mostrar a nossa cosmovisão e moldar a nossa cosmovisão também, né? Uma vai coisa denunciar, né? Levar a outra. Então fica essas dicas aí. E é isso. Sim. Valeu, pastor Eduardo. Muito bom te receber aqui. Bom no Vitral pela primeira vez. Primeira vez, prazer, cara. Volte mais aqui em casa também, tem que marcar. Toda alegria. Depois a gente vem com a família. Sim. É melhor. Aí vai ser mais brulento. Sim. Pessoal, até o próximo episódio do Vitral. Quer ouvir mais sobre esse tema? Comente aqui nos comentários também. Comente nos comentários, né? Deixe uma mensagem aqui nos comentários. O que você já sabia sobre esse tema? Dúvidas que você tiver? Joga aí pra gente expandir essa conversa, né? A gente tem um grupo dos Vitrais no WhatsApp, então se você não faz parte, manda mensagem no direct do Instagram do Vitral, ou com outros contatos que a gente tem do Vitral, e tem um e-mail que fica sempre na descrição também, que a gente expande essa conversa nos grupos também, né? Nosso objetivo com o grupo de WhatsApp dos Vitrais, também dos Vitralistas, é a gente poder assistir um episódio. O que você pensou sobre isso? Que dúvidas que você ficou? Que aplicações você precisa trazer para sua vida? A gente conversa sobre isso lá e aí tem lá centenas de pessoas das mais diversas experiências buscando aplicar esses conceitos também. Então a gente conversa isso lá. Seja um vitralista, como eu mencionei, se você quer apoiar o Vitral, quer que o Vitral cresça, chegue em mais pessoas, quer aprofundar nessas conversas através do nosso Clube do Livro, materiais específicos que a gente tem feito para os vitralistas, aqui no YouTube tem um link embaixo, seja membro, quando clica ali tem um videozinho de 2 minutos explicando mais sobre a comunidade Vitralistas, então clique ali e assista esse videozinho e para conhecer mais e participe, né, de tudo que a gente tem buscado promover como Vitral, né? Tem o Vitral na cidade. Esse ano de 2025 tem pelo menos mais 2 para acontecer, então participe dessas iniciativas que a gente tem feito. E é isso. Valeu. Até o próximo Vitral Podcast. Até mais, gente. Até mais. Obrigado.